A Venezuela teve hoje novas manifestações a favor e contra Nicolás Maduro. E houve novos confrontos em vários pontos da capital Caracas. O clima no país ainda é de tensão e de incerteza. As manifestações contra o governo de Nicolás Maduro começaram logo cedo. As ruas de Caracas amanheceram com uma forte presença policial. Agentes patrulhavam as ruas de moto e usavam bombas de gás lacrimogênio. A oposição convocou concentrações em 14 pontos da capital. O autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, reapareceu hoje em público num desses protestos. Um grupo de apoiadores disse que as manifestações contra o governo agora serão diárias e pediu que os seguidores usem faixas e broches azuis para demonstrar apoio à transição do poder. Guaidó voltou a pedir o apoio dos comandantes das Forças Armadas. Afirmou que o governo de Nicolás Maduro perdeu legitimidade e que está na hora de pensar no futuro da Venezuela. Ontem, o presidente americano Donald Trump afirmou nas redes sociais que militares cubanos estão na Venezuela para proteger Maduro. Hoje, o conselheiro de segurança da Casa Branca, Joe Bolton, voltou ao assunto e afirmou que se os 25 mil cubanos que estão na Venezuela deixassem o país à tarde, à meia-noite, Maduro já teria caído. Numa comissão do Congresso, o ministro interino da Defesa, Patrick Shanahan, disse que os Estados Unidos já analisaram todas as saídas possíveis para a crise na Venezuela e estão trabalhando em parceria com a Colômbia e o Brasil. Shanahan afirmou que os Estados Unidos estão fazendo pressão diplomática e econômica contra a Venezuela e também alertou para a presença de cubanos, russos e chineses no país. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, elevou o tom ao dizer que, se for necessário, os americanos vão partir para uma ação militar contra a Venezuela, mas afirmou que prefere uma transição pacífica com a implementação de um governo de transição e eleições livres. Ontem, uma declaração do secretário causou mal-estar com a Rússia. Pompeo afirmou que Nicolás Maduro estava pronto para deixar a Venezuela quando foi convencido pelos russos a ficar em Caracas. A Rússia negou a interferência e afirmou que os Estados Unidos estão travando uma guerra de desinformação. Hoje, Mike Pompeo conversou por telefone com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, alertou que a interferência dos Estados Unidos num país soberano é uma flagrante violação dos direitos internacionais e que qualquer ação mais agressiva dos americanos levaria a consequências gravíssimas. Pompeo afirmou que a presença de russos e cubanos está desestabilizando a Venezuela e também as relações entre Estados Unidos e Rússia. Hoje, em Caracas, também houve manifestação de apoio ao governo de Nicolás Maduro. Maduro discursou para apoiadores e disse que o povo foi às ruas no país todo para dizer não ao golpe de Estado. E disse que vai castigar severamente a traição. Ontem à noite, Maduro fez um pronunciamento em rede nacional de rádio e TV. Ao lado dos principais comandantes das Forças Armadas, no Palácio Presidencial de Miraflores, disse que as bases militares estavam em alerta máximo e absolutamente leais a ele e à Constituição. A violência da terça-feira deixou marcas pela cidade. Uma pessoa morreu e mais de 100 ficaram feridas nos protestos reprimidos com força total pelas tropas leais a Nicolás Maduro. 119 manifestantes foram detidos. A posição dos militares é o fiel da balança nessa disputa de poder na Venezuela. Ontem, o diretor do SEBIN, um serviço de inteligência do governo venezuelano, rompeu com o regime de Maduro, mas o levante, que começou com Juan Guaidó afirmando que tinha conquistado o apoio das Forças Armadas, ainda não se concretizou. Nicolás Maduro terminou de discursar agora há pouco. As imagens desse discurso foram transmitidas pela TV estatal da Venezuela.
Maduro convocou um encontro para discutir o que chamou de plano de mudança e correção e pediu que governadores e prefeitos levem ideias e propostas concretas de mudança. O número de imigrantes venezuelanos que atravessaram ontem a fronteira com o Brasil quase triplicou. É madrugada e as ruas viram um dormitório de quem não tem onde ficar em Pacaraima. Eles são venezuelanos que fogem da crise na Venezuela. A Carmen deixou o país para trás, menos a barraca. Agora este é o único refúgio dela e dos parentes. Aos 53 anos, a cabeleireira quer conseguir trabalho no Brasil e assim alimentar a família que ficou na Venezuela. Mas ela ainda aguarda a esperança de um dia poder voltar. Ela vai poder regressar. Nas primeiras horas de hoje, centenas de venezuelanos, entre adultos, idosos e crianças, chegaram à fronteira com o Brasil. Eles querem refúgio ou residência temporária e assim ter o direito a documentos brasileiros. O pedido é feito no posto de triagem da Operação Acolhida, coordenada pelo Exército Brasileiro. Só ontem, 848 imigrantes entraram no Brasil passando por Roraima. Eles chegaram a pé por trilhas clandestinas. O número de venezuelanos que entraram no Brasil num único dia é o maior desde que a fronteira foi fechada há pouco mais de 2 meses. A Diosmira viajou 2 dias de ônibus e de carona. Ela conta que se sente aliviada de chegar ao Brasil, mesmo sem saber para onde ir. E acredita, vai conseguir um emprego, ter uma melhora, uma solução para ter uma casa no Brasil e assim poder trazer os filhos. Buscar uma solução. Nessa quarta-feira, atos marcaram o Dia do Trabalho em cidades de todas as regiões do país. Carteira de trabalho nas mãos para receber as bênçãos de São José, o padroeiro do trabalhador. Que São José seja misericordioso com todos os trabalhadores e todas as pessoas que necessitam do trabalho. Uma tradição que os mineiros reforçaram nesse 1º de maio, em que lembraram aqueles que morreram trabalhando no rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, sem esquecer os milhares de desempregados do país. 30 mil pessoas formaram essa imensa fila em Volta Redonda, no Rio. Um jeito diferente de comemorar o Dia do Trabalho. Um mutirão do emprego que oferece 2.300 vagas. Estou bem confiante, esperando aí, né, ser efetivado aí. Se Deus quiser, né, esperando uma possível, né, contratação aí. Em algumas cidades, as centrais sindicais e os trabalhadores se reuniram para protestar contra a reforma da Previdência. No Recife, muita gente vestiu vermelho e levou faixas. Nem os organizadores, nem a Polícia Militar divulgaram números de participantes. Em Natal, os manifestantes saíram em caminhada. Segundo os organizadores, eram 1.500 pessoas. A Polícia Militar não estimou um número. Em Fortaleza, os manifestantes fecharam a Avenida Beira-Mar e distribuíram panfletos. 20 mil pessoas participaram do ato, segundo os organizadores. A Polícia Militar não divulgou uma estimativa. Caminhada pelas ruas de Manaus. Segundo a organização, 1.000 pessoas participaram do protesto. A PM disse que eram 400. Em Porto Alegre, um caminhão de som acompanhou o protesto. Os organizadores disseram que 5.000 pessoas participaram da manifestação. Segundo a Polícia Militar, eram 2.000. O Vale do Anhangabaú, aqui no centro de São Paulo, foi palco de um 1º de maio que pela primeira vez superou as diferenças e reuniu as principais centrais sindicais no mesmo ato de comemoração e de protesto. As lideranças sindicais disseram que a união é importante para que a voz dos trabalhadores seja ouvida. Nós achamos que o diálogo ainda é o instrumento mais poderoso de influir em políticas equivocadas. Temos que passar por cima de diferença, desavença, desencontro, para estar todo mundo junto, para o trabalhador perceber que ele tem que lutar, e lutar unificado. A PM não divulgou números. Os organizadores disseram que 200.000 pessoas estiveram na manifestação que terminou com música.